Fala, torcedor Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Com certeza, né? Que noite aí, que sexta-feira mágica do Vasco. O Vasco volta a mostrar um excelente futebol, goleia o Inter, né? Bota o Inter ali na berlinda, afunda ele ali no Z4. Então é uma vitória para consagrar aí esse momento aí de voltar a vencer, né? De buscar aí bons resultados novamente, como havia feito logo no início ali do segundo turno, e com isso o Vasco, né, com uma vitória dessa maiúscula, vai acabar tendo mais tranquilidade para começar a pensar aí no seu futuro na Copa do Brasil, né? Fica de critério aí realmente de alerta, né, de aviso aí, é sempre uma dúvida, né, cara? A pressão da torcida funciona ou não funciona, né? A gente não é a favor de botar torcedor contra o elenco, mas claramente vocês viram outro time entrar em campo, né? Não foi aquele Vasco apático das últimas partidas. Mas vamos reagir aí, a mídia trazendo aí as notícias do Vasco, depois a gente volta com mais notícias do Vascão. Tivemos em São Januário Vasco e Inter. Esse jogo durou quase 3 horas e meia por causa da interrupção no intervalo. O Vasco saiu vencendo por 2-1 no primeiro tempo, mas aí placar 5-1 logo de cara. Já foi marcando com o Gomes, né? Andrés Gomes. Logo de cara o Vasco fazia 1-0 e na sequência o Ryan faria o segundo. O Vasco, que vinha de 5 derrotas seguidas, marca 5 gols contra o Internacional, seu Elton. E fazendo um jogo bem de imposição, né? É claro que de um outro lado tem um Internacional mentalmente muito frágil, e um Vasco que vinha de uma sequência de resultados ruins, acaba sendo, de fato, um jogo para colocar de novo tranquilidade, né, no São Januário, que não foi só uma chuva de gols, né? Uma literal, que fez com que o jogo ficasse paralisado no intervalo, Edu, por alguns minutos até voltar para o segundo tempo. A reação do Internacional esboçou uma reação com o Ricardo Matias. Você vê que já chovia. No intervalo choveu muito. O campo demorou para ter condições de jogo mais uma vez. E aí a gente vê os gols, mais uma vez o Ryan aparecendo. Depois o Cauã Barros vai fazer o quarto. Olha a defesa do Internacional. E o Nuno Moreira vai fechar o placar 5-1 para o Vasco. Respira feliz o torcedor do Vasco. Chega aquele número, feliz ano novo, 45 pontos. Dá uma tranquilidade gigante para disputar da Copa do Brasil, né? Que é o mais importante nessa reta final. Já o Inter é ultrapassado pelo Santos com a combinação de resultados. Tá muito próximo da zona de rebaixamento, hein? Vamos dar uma olhada nos números antes e depois do dilúvio. O Vasco, no primeiro tempo, teve 6 finalizações, 3 no alvo, enquanto o Inter também teve 6, só que 2 no alvo. Grande chance de empate 1-1. O Inter até teve mais ações na área rival, 2-1 no placar. Já no segundo tempo, a vantagem do Vasco seguiu com 10 finalizações contra 8. Grandes chances 4-2. Ações na área rival 13 contra 8. 3 gols marcados no segundo tempo. O Elton, realmente um momento muito ruim psicologicamente do Internacional. A gente já vai para São Januário com o nosso repórter Rodrigo Jufo. Mas parece que sentiu ali, durante o jogo, foi meio se desmilinguindo o time do Inter. Aliás, tem sentido o campeonato, né? Um time que nos últimos jogos não tem ido bem. Um confronto direto com o Santos, né? Não conseguiu se impor em casa. Enfrentando o Vasco, que é um time que vinha numa sequência de resultados ruins, como eu falei. Não conseguiu sequer competir, principalmente no primeiro tempo, quando o campo permitia. No segundo tempo aí ficaria bem complicado mesmo. E o Vasco ainda conseguiu ampliar esse resultado. É um Internacional preocupante, porque a questão era no saldo de gols, né? Se o Santos vencesse e o Internacional perdesse, o Inter ainda tinha uma vantagem de saldo de gols para o Santos, que acabou com esse jogo, né? O Santos fez sua parte contra o Sport, a gente vai falar já, mas o Inter acabou desperdiçando a oportunidade de pelo menos terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Pode acontecer, caso o Vitória não vença o Mirassol, mas se isso acontecer, o Inter entra na zona de rebaixamento faltando 2 jogos para acabar o campeonato. E aí
a situação fica complicada para um time nesse momento da competição, que não tem tanta margem para erro e para o desespero nas rodadas finais. A gente vai ver a tabela de classificação. Se o Vitória ganhar do Mirassol neste sábado, ele deixa a zona do rebaixamento, a gente vai ver já já. Bom, Flamengo 75, virtual campeão, tem 6 pontos em disputa e 5 de vantagem sobre o Palmeiras. Cruzeiro 68 pontos, é o terceiro. Mirassol 63, Fluminense 58, Botafogo também 58, Bahia 57. No momento, G7 é o que leva para a Libertadores, mas podemos ter o G8. E aí, a briga por essa 8ª posição tá muito boa, porque tem muita gente com chance, né? Lembrando que o G7 já tá fechado, né? G7 fechado, decidido, E aí a briga é entre São Paulo 48, Grêmio 46, o Vasco entra nessa briga com essa vitória, pega o elevador, vai para a 10ª colocação e pode sim chegar à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Assim como o Corinthians, como o Atlético Mineiro, o Bragantino, todos com 45 pontos também. Mas repare que Corinthians e Galo ainda tem um jogo a mais para fazer, né? Tá no rodada 35, então tem 36, 37, 38. Tem 9 pontos em disputa esses times. Então, o Corinthians, o Galo e o Bragantino podem chegar ali na pontuação do São Paulo. O Ceará tem 42 pontos, o Santos 41, o Inter 41. E o que eu dizia, o Vitória também com 35 jogos, joga neste sábado contra o Mirassol, no Barradão, 4 da tarde. Se vencer, passa Santos e Inter. E joga o Colorado. Colorado pode entrar na zona do rebaixamento neste sábado. Fortaleza 37 e temos o Juventude rebaixado com 34 pontos. Veio a confirmação hoje, depois do empate contra o Bahia. O Sport já tinha caído com os 17 pontos. Situação dramática do Inter, hein? Torcendo para os outros, torcendo para o Mirassol, no caso. Você vê que o Vasco fugiu dessa tela, né, que a gente está vendo aqui, e o Internacional se aproxima do Vitória, assim como aconteceu em 2015, né? Quando o time... 2016, perdão, quando o time acabou sendo rebaixado, tinha um Vitória ali também na disputa, toda uma polêmica que envolvia o Vitor Ramos, só para recordar o torcedor, né? O Inter vive uma situação agora de entrar na zona de rebaixamento faltando 2 rodadas para acabar e apenas um jogo em casa, que a gente sabe que vai pesar bastante nessa reta final, porque tem pressão da torcida também. É claro que quando você disputa o campeonato inteiro e você não entra na zona de rebaixamento e chega na 36ª com possibilidades de entrar, o modo desespero é acionado. O Internacional já viveu isso há tempos atrás, mas é uma outra realidade, né? Porque depois o time até chegou a disputar o título brasileiro. Chegou até a ficar ali entre os primeiros colocados depois que voltou para a Série A. Chegou a disputar a final de Copa do Brasil também, né? Enfrentando o Atlético Paranaense. Então é um time que voltou a se acostumar a disputar a Libertadores, como disputou esse ano. Jogou fase de grupos esse ano, né? A fase de grupos da Libertadores. Conseguiu, inclusive, chegar longe, né? Passar para a fase seguinte e acabou sendo eliminado pelo Flamengo. Mas é um Internacional que vive o oposto do Vasco. Porque o Vasco, depois que voltou à Série A, no seu último acesso, foi um time que flertou com a zona de rebaixamento, depois passou a fazer um campeonato de meio de tabela, depois passou a flertar com fases prévias da Conmebol Libertadores e, principalmente, atingir a pontuação necessária antes da última rodada. Então, foi importante para o Fernando Diniz e para o Vasco, é péssimo para a família Dias, né? Para o pai e para o filho. E para o Internacional, obviamente, como eu disse, faltando 2 jogos, vai ter que secar o Vitória. O Vitória vem bem no campeonato, bem assim no sentido de tem jogado para sair dessa situação, tanto que começou a rodada fora da zona de rebaixamento e depende só de si para ultrapassar agora 2 times, o Santos e o Internacional. Não depender nesse momento só de si é complicado, Edu. Para depender nas 2 últimas rodadas, precisa torcer contra o Vitória. Hoje, sexta-feira, sexta para sábado, o Inter não depende só de si para permanecer na Série A. Bom, o próximo jogo do Inter é contra o São Paulo, goleado pelo Fluminense por 6-0. Os 2 times goleados pelos cariocas, meio que se desmilinguindo no final do campeonato, vão se enfrentar. Que jogo será esse? Mas vamos ouvir o presidente colorado, Alessandro Barcelos, falando depois desse chocolate em São Januário. Essa necessidade permanente de mobilização. O futebol
traz essas oscilações e nós estamos oscilando no pior momento. Né? O pior momento do campeonato, que é a sua reta final. E nesse sentido há que buscar força, sim, há que buscar vergonha na cara, há que buscar coração, há que buscar raça, há que buscar tudo o que puder buscar para sair dessa situação. Não é só o trabalho ordinário, bem feito, que a gente tem visto em alguns momentos, em jogos importantes, um desempenho melhor, muito melhor do que o que foi hoje. Mas isso é insuficiente nesse momento. A grandeza do clube nos exige mais. E essa é, vamos dizer assim, o sentimento que a gente vem trabalhando já há algum tempo e que hoje, por óbvio, com este resultado que aconteceu, isso se torna mais necessário ainda. E eu tenho certeza, com a confiança que a gente está depositando nesses atletas, que a gente está depositando na comissão técnica, a gente vai sair desse momento ruim e a gente não vai cair. É isso que a gente tem que acreditar e trabalhar. Porque se alguém não acreditar e não trabalhar, já vamos derrotados para os 2 últimos jogos. E nós não vamos fazer isso. Nós vamos lutar até o final e vamos sair desse ano ruim para poder fazer um 2026 diferente. Presidente, Matheus Trindade, RBS TV. A gente sabe quando o resultado não aparece, quando o desempenho não acontece, muito recai em cima do treinador também. Nesse momento, quais os motivos, critérios levam a direção a manter o Ramon e o Emiliano no comando da equipe? Se é uma situação de confiança ainda, de entender que o trabalho pode aparecer, ou se é uma situação de momento mesmo, porque faltam 2 jogos e não seria viável nesse momento uma troca de treinador por uma semana curta que tem de 2 partidas ainda. Matheus, todas as decisões, ao fim e ao cabo, são da direção. Né? A contratação, a manutenção e a demissão. Portanto, essa responsabilidade é nossa. Eu digo em relação não só à comissão técnica, mas ao elenco que foi montado. Né? E a gente tem trabalhado nesse sentido de assumir a responsabilidade. E assumimos essa responsabilidade. E nesse momento nos resta confiar de que é possível, com alguns desempenhos que tivemos, e isso não é chavão, mas é de fato o que a gente acredita, a gente possa, com a mobilização necessária, entendendo que nós estamos no limite, a gente reverter. É esse o nosso pensamento saindo agora, aqui do estado, de um jogo, onde tomamos uma pancada, né? E onde o tempo de raciocínio para podermos trabalhar com a mudança do anímico, a mudança necessária para que a gente rompa com esse momento difícil, ela teve 1 hora, nem isso. E evidentemente que nós não paramos de trabalhar, vamos continuar discutindo outras questões que possam ser feitas ainda, como sempre fizemos. E eu posso afirmar aqui, perante todos, perante o torcedor, de que nós vamos lutar até o final. E lutar até o final significa sair desse momento e garantir o Internacional na Série A do ano que vem. Presidente. É momento difícil do Inter, que encara o São Paulo na quarta-feira na Vila Belmiro e depois encerra contra o Bragantino em casa. E aí a gente está vendo o Ryan, mais uma vez, o destaque do Vasco para a alegria e alívio do Fernando Diniz, que teve até um semblante mais leve depois desses 5 gols marcados contra o Inter. A gente lembrava 5 derrotas, 1 gol para cada derrota. O que acontece com esse Vasco que é ciclotímico? Nossa, palavra bonita. O Silvio Lancelotti adorava essa palavra. Nossa. O saudoso Silvio Lancelotti. Parabéns, queria ter um filho assim. O Ryan jogando como referência tem sido diferente, né? Quando o Diniz colocou ele de novo para a ponta e o Verratti como a referência, o time do Vasco perdeu o poder de fogo. E a gente tá vendo aí, né? Oi, boa noite. Musiquinha. Pois é, o Ryan contra o Internacional só não foi melhor em dribles completados, porque ele estava jogando por dentro, né? Ele estava jogando como ponta, o Andrés Gomes de um lado, né? O Nuno Moreira do outro, e em finalizações, porque foi um time que também arriscou muito de longe quando o campo estava um pouco mais pesado, mas fez 2 gols, foi o primeiro em finalizações do alvo, ou seja, foi o mais eficiente do ataque, em chances criadas, porque é o cara que construía mais por dentro, e em duelos aéreos. Essa questão é bem interessante, porque
A gente fala que o centroavante, né, principalmente o Verratti, aquele cara para prender o zagueiro, para subir, dar uma casquinha, e o ponta é o cara do drible, é o cara da movimentação. E olha só como ele foi o primeiro em duelos aéreos, defensivos inclusive, né, ajudando na defesa. Então acaba sendo o melhor jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, é porque tem muita gente também concorrendo ali na frente, mas é um dos melhores jogadores da posição do ataque no Campeonato Brasileiro, porque a influência dele no jogo transforma o Vasco e, de novo, né, com muita personalidade, ele conseguiu ser decisivo no jogo contra o Internacional. O Diniz pediu tanto ele na seleção brasileira, disse que ele deveria ser convocado, depois disso caiu de rendimento como todo o time, mas agora nesse jogo contra o Internacional mostrou de novo, né, que é um cara fundamental para o Vasco se manter pelo menos distante da zona de rebaixamento e até sonhar, por que não, né? Vai esses G8 aí, aparece, e o Vasco belisca na reta final. Eu falei, graças a ao classificação vai ser culposa, sem a intenção de se classificar. Qualquer um dos times ali do G8, todo mundo que oscilou demais. O Vasco é impressionante, né? Como tem boas fases, más fases. Boas fases, más fases. Enfim, daqui a pouquinho a gente volta com o Rodrigo Jufo, a gente vai lá para São Januário, e o Barcelos falou foi perguntado sobre uma possível saída do Ramon Dias. Teve a coletiva do técnico colorado antes da do Alessandro Barcelos, tá? Só para deixar registrado, a família Dias segue ali no comando do Internacional. Mas vamos dar uma trocada agora para a vitória do Santos. O bicho está aqui, trajado, jantar oficial da Libertadores. A gente não pode deixar de assistir o Campeonato Brasileiro, né? Estava assistindo o Santos. Muitos falaram que o Neymar machucou, né? Mas o Neymar machucou, não vai jogar a temporada, né? Não, como falam, né? Falácias. Não só tá jogando, como tá jogando muito bem. Fez um belo gol, que poucos fazem gol assim como o Neymar. Virou o pé, um chute realmente de quem sabe. E é um cara que com uma perna só joga, cara. O cara é muito bom. Agora, o que está acontecendo com o Inter? O Inter está pedindo para carimbarem o passaporte para ele ir para a Série B. O Vasco está atropelando o Inter. Olha aí. Depois não adianta chorar o leite derramado, hein? Vascão 5. Eu falo pra vocês que eu não tenho um segundo de paz sequer. É isso aqui, ó, que eu tô falando. É disso aqui que eu estou falando. O seu Dinizola, ele é tinhoso. Eu falo pra vocês, sabe o que ele fez? Depois do final do jogo de ontem, que a gente meteu 6-0 no Brioco, Tricolor lá. Tricolor não, que Tricolor só existe um. No time de 3 cores lá de São Paulo, ele catou o DVD. E antes do jogo, hoje, na pré-eleição, ele botou todo mundo sentadinho. MC Rian, entendeu? Sou PH, aquele cara que voltou querendo demais. Botou todo mundo sentadinho ali, ó, um do ladinho do outro. Falou, vocês vão assistir essa porra desse DVD. E eu quero que vocês façam igualzinho, que a gente não vai passar vergonha pra esses caras na Copa do Brasil. Então eu quero que você faça igualzinho o Zumbilândia fez. E pronto, aí ó. Viraram Ayrton Senna. É isso que é virar Ayrton Senna, que só Ayrton Senna ele fazia o quê? Ele dava show na chuva. É isso que eles fizeram. Eles deram show na chuva, porque choveu, alagou o Rio de Janeiro inteiro. Aquela porra de São Januário virou uma poça d'água e os caras estavam ganhando de 2-0. Os caras encostaram, fizeram 2-1 em temporal, filho. É o temporal, filho. Aí caiu água, que não se acabava mais. O que aconteceu? O jogo interrompido. Aí quando voltou a partida, outro temporal. Só que a chuva agora foi de gol. Pararam nunca mais de fazer gol. Eles estão querendo afiar a ferramenta. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa com você, ô Saci. Vocês foram pra lá com a perna só, vão voltar com a tó? É isso mesmo? Vocês vão ser rebaixados. E esses caras estão querendo vir o quê? Tá dar filado pra cima de nós na Copa do Brasil. Vocês são chatos pra caralho, filho. Vira o ano, vai lá pro ano que vem. Entendeu? Aí agora eles vêm com a ferramenta moladinha pra Copa do Brasil. Eu falo pra você que eu não tenho um segundo. Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte que a gente separou, né? A mídia toda reagindo aí a essa vitória espetacular, causando até espanto em alguns e muitas tristezas em outros, né? Porque a gente viu o pessoal do Inter ali muito revoltado aí pela internet, né? Reclamando do time. O Vasco, que é o principal, fez o seu papel, jogou muito bem em um jogo ali cheio de reviravoltas, né? Afinal, o Vasco estava jogando muito bem. Fez ali os primeiros 20 minutos ali com uma pressão absurda, jogando bastante, e aí com o passar do jogo tentou controlar a partida, mas controlar sem a bola. Isso ali causou no finalzinho do primeiro tempo um gol achado do Internacional, que gerou uma certa aflição nos torcedores, e aí veio a chuva, né, que acabou com tudo. A chuva paralisou o jogo aí por muito tempo. E o
E o jogo, né, foi adiado ali em meia hora, depois mais um tempo, né, e acabou demorando bastante, mas é aquilo, né, quando o Vasco tá ganhando, até o mundo resolve acabar. Vi muita gente comentando na internet, né, cara. Mas o importante, na verdade, é que o Vasco ganhou, voltou a pontuar, se livrou de vez de qualquer mínima chance de rebaixamento, afundou ali o Internacional, então assim, foi uma partida muito boa para o Vasco, que voltou a mostrar um excelente futebol e dá esperança para o torcedor que está com a cabeça aí na Copa do Brasil, né? Então, uma partida dessa aí, além dos 3 pontos e se livrar totalmente ali de risco matemático de um rebaixamento que já era difícil, era uma possibilidade bem remota, mas o torcedor não queria saber disso. Então, ele além de se livrar disso, ele bota moral no time, dá confiança para poder seguir aí montando aí o time para enfrentar o Fluminense na Copa do Brasil, né? O Fluminense que também goleou ontem, então o Vasco foi e deu o troco e goleou também. Muito bom, muito bom. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final. Dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí, valeu.